Olá, pessoal. Boa noite. Vocês estão me escutando? Só confirmar. Sim? Boa noite, irmão. Tô sim, escutando. Obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, gente, mais um estudo está começando, né? E antes da gente fazer a oração inicial, alguém tem algum pedido ou agradecimento para fazer? Eu teria um pedido. Ah, Aqui no sul, no nosso estado, no Rio Grande do Sul, a gente está com uma seca bem ruim, assim, não está chovendo. Esse verão não foi tão quente, né? Como os passados, mas não está caindo praticamente nada de água. E principalmente aqui na Serra, né? No início da Serra, é do São Francisco, aqui na Baixingueira, onde a gente mora. Principalmente aqui não caiu, assim, praticamente nada de chuva. E a gente tem um poço, né? Então a gente ainda tem água. Só que a maioria dos nossos vizinhos, eles não usam poço, né? Eles usam as vertentes. E praticamente secaram todas as vertentes aqui da região. Estão sem água, os lagos estão secando. É uma coisa bem terrível. Então peço que vocês orem, né? Pela, pela chuva. Deus possa cuidar da gente, né? Que possa mandar chuvas de bênçãos para nós aqui. Mais algum pedido ou algum agradecimento? Eu tenho um agradecimento. Pode falar. Eu, você fazendo seu pedido, né, de oração, eu lembrei. Claro, não tem nada a ver, mas eu vou pegar o princípio. O princípio da verdade presente, que um tempo tem a verdade presente, o outro tem outra verdade presente, e às vezes uma é totalmente oposta da outra, né? Um exemplo de Jeremias e de Esdras, um era para ir, o outro era para voltar. Já Sim, eu tenho um agradecimento que aqui nós tá começando a chover bastante. Então eu agradeço pelas chuvas, pelas plantas que estão crescendo. que bênção. Então esse é o meu agradecimento. Amém. Mais alguém, pessoal? Algum pedido, algum agradecimento? Senão a gente já pode fazer a oração aqui e já começar o nosso estudo. Acho que não havendo. hum, Francisco, você pode olhar para a gente começar então, por favor? Sim, consigo. Obrigado. Oremos. Querido Pai e bondoso Senhor que estás nas maiores alturas, muito te agradecemos por mais uma excelente oportunidade que o Senhor nos deu de podermos aqui então estudar, Senhor, todas as verdades que o Senhor quer que nós aprendamos. Esteja também, Senhor, com os desejos dos nossos corações e também, Senhor, com os pedidos, petições e agradecimentos de cada um de nossos irmãos. Esteja o Senhor realizando a sua vontade sobre a vida de cada um de nós. E que nesse momento o teu Santo Espírito possa ceder as bênçãos do céu, para que possamos então aprender e então assim praticar cada uma das verdades que aqui vamos aprender. Que assim se cumpra a sua vontade, os seus planos sobre a nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, Francisco. Então, pessoal, hoje o capítulo 154 do livro Mensagens aos Jovens, com o nosso amigo jovem Peterson, ou Rafael. Muito obrigado por aceitar o convite. Só que antes, pessoal, peço só que liguem as câmeras para a gente parecer que está mais pertinho e a gente está todos juntos, né? Como se fosse no mesmo lugar. Mas ok, então é contigo. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo o convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês mais uma vez o estudo. Só que enquanto a gente vai estudando, eu queria que vocês tivessem em mente duas coisas. Primeiro, que esses estudos vocês possam estar em oração para que o Senhor fixe na nossa mente, para que o Senhor nos ilumine para entender a palavra, e que vocês estejam em oração por mim para que eu não gagueje aqui, não me perca por conta da câmera, tá certo?
Então, são esses meus dois pedidos que eu peço para vocês, que vocês estejam em oração. Mas antes, eu estava assistindo uma palestra, assim, há um tempo, onde o pregador, ele compara, ou ele mostra, o estilo de pregação de Paulo. Se você for olhar ali o conteúdo, ou às vezes as cartas de Paulo, o conteúdo paulino, mostra ali que ele gostava bastante das comparações. É isso ou aquilo. Você é desse jeito, mas tem esse, sabe, essas comparações. E eu queria me utilizar desse recurso para a gente. Dizem que é quebra-gelo, né? Mas eu queria usar como introdução para a gente deixar mais dinâmico o nosso estudo, tá certo? Eu tenho aqui, do tempo que eu tinha, sei lá, os meus 13, 14 anos, é dois brinquedinhos que eu gostava de colecionar. Tenho aqui uma motozinha, tá vendo? E também um carro. O que que eu vou pedir para vocês? Eu vou perguntar para cada um de vocês, vocês fiquem à vontade se quiserem responder. É, começar pelo Francisco, né, que você fez a oração. Imagina uma coisa boa que eu possa fazer com uma moto. Claro, não de brinquedo, uma moto de verdade. Qual é a coisa boa que você pensa que a gente pode fazer com uma moto? Talvez a gente possa levar um irmão que não tem muita mobilidade para a igreja, né? Assim, algo do tipo. Muito bem. Deixa eu ver. Letícia, pensa uma coisa mal que eu posso fazer com essa moto. Agora, tem duas Letícias agora. Letícia Faé, né, que se fala? Sim, uma coisa má, Isso, que eu posso fazer com a moto. ahn, andar acima da velocidade e atropelar alguém. Ok, entendi. A outra Letícia, o que que eu posso fazer de bom com essa moto? Fica à vontade se quiser responder, tá bom? O que que eu posso fazer de bom com essa moto? Enzo, então? O que que eu posso fazer de bom com essa moto? Não tô ouvindo. Perdoe, pensei que estava ligado. Mas uma coisa boa também pode levar livros, né? Consegue levar livros, não tanto quantidade quanto no carro, né? Mas pode levar livros ou folhetos na mochila. Pode, como o Francisco disse, né? Levar o irmão. Certo. Deixa eu ver. Caio, pensa numa coisa boa que eu posso fazer com o carro. Será que o Caio tá aí? O Eu tô aqui, tô pensando. que que eu posso fazer de bom com o carro? Pensando numa coisa diferente. Não sei. Tem algumas coisas, né? Mas é, Diz só uma. é, talvez levar mais livros do que você levaria numa moto, por exemplo. Olha, já melhoramos, né? Bianca Lara, pensa numa coisa mal que eu posso fazer com o carro. O que que eu posso fazer com o carro que considero uma coisa mal ou ruim? Dirigir em alta velocidade também, igual uma moto. É, e o perigo vai ser maior porque é grande, né? O carro. Verdade. Helena, a última vez. Pensa numa coisa boa que eu posso fazer com o carro. Levar coisas que vão servir de auxílio para outros. Tá certo. Muito bom. Eu podia fazer aqui com todo mundo, mas vai ficar muito repetitivo. Mas o que eu queria fazer com essas comparações? Vocês percebem que o mesmo instrumento, uma moto, um carro, ele, dependendo da minha escolha, ele vai ser algo bom
ou algo ruim. E dependendo da escolha que eu faço nesse sentido, posso ter uma consequência pequena ou uma consequência bem grande. E no capítulo que nós estudamos, no 154, Ellen White ela traz essa introdução. Claro, não nesse sentido, mas ela vem trazendo ali a história do evento que aconteceu com os antediluvianos, né? Eu queria ler só um trechinho para a gente começar. Diz assim, ó: Deus colocou o ser humano no mundo e é seu privilégio comer, beber, negociar, casar-se e dar em casamento. E quando a gente vai para Gênesis capítulo 6, a gente percebe que lá inicia dessa forma. Gênesis capítulo 6, verso 1. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si. Aí, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau seu coração. Então arrependeu-se de ter feito um homem. E se a gente for mais na frente, ó, aqui no verso hum, será que tirado da minha Bíblia o versozinho que eles casavam e davam-se em casamento? Mas vocês se lembram, né? Não estou achando aqui. Mas vocês percebem que ela começa dizendo que Deus deu ao ser humano esse privilégio de casar-se, de se alimentar, de negociar. Deus deu esse privilégio aos seres humanos. Porém, a escolha do ser humano em fazer com isso que Deus deu, ou usando um exemplo em que a gente fez, a escolha que eu faço com a moto ou com o carro, vai depender bastante se eu vou fazer aquilo que é bom ou aquilo que é mal. Deus deu ao homem essas coisas, e ela vai se deter aqui mais na questão do casamento. Deus deu o privilégio ao ser humano, a felicidade do casamento. E no capítulo vai trabalhar que essa felicidade é o objetivo para o casamento. Então, por ele ter dado isso, nós escolhemos se vamos fazer desse privilégio que o Senhor nos deu uma bênção ou uma maldição. Se vamos fazer desse casamento aquilo que vai trazer benefícios para mim ou aquilo que vai fazer malefícios. Malefícios. Nós estamos no primeiro parágrafo ainda. Continuando, diz assim, ó: devemos viver neste mundo tendo em vista o mundo eterno. E o grande pecado nos casamentos nos dias de Noé era que os filhos de Deus formavam aliança com as filhas dos homens. Os que diziam reconhecer e reverenciar a Deus se uniam com os que eram corruptos de coração e se casavam com os que queriam, sem fazer distinção. Há muitas pessoas hoje que não têm experiência religiosa profunda, que fazem exatamente as mesmas coisas que se fazia nos dias de Noé. Casavam-se sem considerar o assunto e sem orar cuidadosamente. Muitos assumem os compromissos sagrados de forma tão impensada como faria uma transação comercial. O amor verdadeiro não é o motivo de sua aliança. Então, por mais que ela trabalhe esse tema de uma forma assim bem simples e até óbvia, eu considero essas palavras um pouco bem profundas e seria de bom proveito se todo jovem eles pensassem bastante nisso, que a decisão para o casamento não é a mesma decisão de comprar um produto A ou um produto B lá no mercado, ou vender algo para alguém ou para outro. Não, é algo muito mais sério, algo muito mais sagrado para ser analisado e tomada a decisão cuidadosamente. E ela relata aqui que o grande pecado dos casamentos dos dias de Noé era porque eles tomavam a decisão para se casar, e resumindo tudo que ela diz aqui, tomavam essa decisão, mas essa decisão não vinha de Deus. Essa decisão não vinha de uma oração perguntando se era da vontade do Senhor.
Mas essa decisão era puramente do eu. E a gente vai perceber que isso ela vai trabalhar bastante no decorrer do capítulo. Mas e aí, o que vocês acharam de interessante ou que chamou a atenção nesse parágrafo, no primeiro parágrafo? Queria fazer um comentário. Eu estava lembrando da lição dos adultos, não sei quem chegou a ver a lição dos adultos da semana passada. E é bem interessante que um dos temas abordados é esse, né? Sobre Noé. E interessante que por tanto ler a Bíblia quanto, né, o Patriarcas e Profetas, a gente vê que quando se dividiu a Terra, né, um lado de Sete, né, indo na direção de Deus, e o outro lado de Caim indo em direção ao mal, a gente for ver, pelo que parece no texto bíblico, na parte de Caim falar, teve tal filho, e aí um lá fez tal coisa, fez tal outra, morreu tal. Só que quando fala da parte de Deus, na parte 7, né, vai falando assim, fez tal coisa e gerou filhos e filhas. Então, parece que eles estavam prosperando, né, a parte de Deus, a descendência de 7, né. E interessante que Satanás viu isso, falou, não, não dá, né, eles vão encher a terra, esse povinho, né, não vai dar certo. Então, ele vai lá e mistura, né, ele coloca na frente dos filhos de Deus os filhos dos homens e for ver quão perigoso é a gente, né, casar com pessoas que não têm as mesmas ideias que nós, que chegou ao ponto de Deus ter que destruir toda a terra e ter só uma uma família assim de 8 pessoas que estavam prontas para entrar na área, sei lá quantos bilhões de pessoas tinham antes do dilúvio, né? Mas for ver que um erro, né? Por pensar, os que moravam nas montanhas, desceram as montanhas até a cidade, viram as mulheres bonitas e deu toda essa desgraça, né? Então, até uma advertência para nós, né? E também, como foi falado, é uma coisa banal o casamento, né? E hoje em dia é isso, né? Como falo, como se fosse uma transação comercial. E hoje, com essa história do ficar, né, sem compromisso, hoje é uma coisa descartável, né? O namoro e o próprio casamento. Portanto que a média hoje de um casal ficar juntos é de 3 anos. Então, é uma coisa muito triste, né? Que a gente está chegando como no dia de Noé, né? Como o documentário da TV Terceiro Ano, mas que a gente possa, né? Uma advertência para nós jovens, né? Que estamos nos preparando para este momento, né? Esse seria meu comentário. Obrigado, e é verdade, sim. Muitas vezes as pessoas elas dizem que não, casamento é para o namoro é período de conversa para você conhecer a pessoa e tal, mas muitas vezes os jovens namorados eles até conversam. E é uma coisa que ela vai trazer aqui, essas conversas, elas são conversas frívolas, onde o que deveria ser conversado para poder evitar problemas futuros não foi gastado esses horários. E segundo isso que ela fala, foi o grande problema dos casamentos. Por isso que Deus aponta que na Bíblia, em Gênesis, e o problema do povo era porque eles casavam-se e davam-se em casamentos. Quando a gente olha assim de primeira impressão, vai, qual é o erro disso? Não foi Deus que instituiu o casamento? Só que o erro estava que eles faziam algo que Deus deu o privilégio de dar, porém eles faziam sem a sabedoria que Deus deu, sem usar do conhecimento que o Senhor ele ofereceu para tornar esse privilégio, esse momento, esse relacionamento numa bênção. Então esse foi o grande problema dos casamentos que aconteciam. Eles não tinham a felicidade genuína ou a felicidade cristã como o seu objetivo. Passando para o próximo tópico, paixão profana. Diz assim um tópico que me chamou a atenção. Duas pessoas se conhecem, ficam fascinadas uma com a outra e têm absorvida toda a sua atenção. A razão fica cega e o bom senso é ignorado. Não se submetem a nenhum conselho ou controle, mas insistem em seguir seu próprio caminho sem levar em conta as consequências. Então, muitas das vezes vão dizer que não, eu estou amando, eu estou apaixonado por aquele rapaz ou pelaquela moça. Você viu a voz dela, você viu o talento que ele tinha de pregar?
Mas muitas vezes isso não é um desejo genuíno, não é um amor verdadeiro, mas simplesmente estão apenas fascinados e acabam se levando pelo o que o seu coração diz, pelo aquilo que eles acham. Até às vezes criam até planos, não, vamos, se o meu propósito é esse, então o propósito dele é esse, aí começa a atingir, combina. Só que às vezes eles pensam apenas naquilo que é exterior e, como diz aqui o comentário, eles estão simplesmente fascinados um com o outro, mas não com o sentimento de amor verdadeiro. Começando errado, então todos os tem uma grande possibilidade de terminar errado, como até o Enzo trouxe as estatísticas, os casamentos duram mais só 3 anos. E continua aqui, que diz assim, ó, a paixão que domina é como uma epidemia. Eu estou lendo no terceiro parágrafo. A paixão que domina é como uma epidemia ou doença contagiosa que deve seguir seu curso, e parece impossível de detê-la. Talvez haja pessoas em volta deles que percebem que, se eles se unirem em casamento, isso poderá resultar em infidelidade por toda a vida. Mas os conselhos e advertências são dados em vão. Talvez, por esse tipo de união, a utilidade de alguém que Deus abençoaria em seu serviço seja invalidada e destruída, mas os argumentos e as opiniões são ignorados. Nesses dias eu estava estudando sobre a característica ou o comportamento comum dos povos antigos ali do povo de Israel, do povo da Bíblia ali do Antigo Testamento. Havia uma coisa que eles consideravam ou que eles preservavam bastante, que era o respeito aos mais velhos, aquele negócio de ouvir os mais experientes, ou a história que é passada de pai para filho. Você pode até ver, eu não li ainda o capítulo 157, o exemplo de Isaac, mas acredito que vai falar algo semelhante. Se você ver, Isaac ele confiou totalmente na experiência do seu pai, porque ele sabia o melhor para ele. E muitas vezes nós, como jovens, pensamos, não, eu já tenho maturidade suficiente, ou eu já tenho 20 anos, já passei dos 20, então eu já consigo tomar a minha decisão. E até um comentário que um irmão fez no estudo passado, que eu fiquei refletindo, cara, é isso. Muitas vezes as pessoas pensam, os jovens pensam, não, quando eu chegar aos 20, aí que eu tomo. Mas muitas vezes tem pessoas jovens que têm 20 anos, mas nem preparadas estão. Estão focando mais a idade do que a maturidade. E esse foi um dos problemas que a Ellen White vem trabalhando, que era confiar demais no meu pensamento juvenil. Por mais que eu tenha muita teoria na minha mente, por mais que eu tenha vários textos gravados, mas eu não tenho uma experiência. E talvez os nossos pais tenham mais anos de experiência do que nós temos de idade. E ela aponta que um dos problemas, ou uma das coisas que pode levar para uma infidelidade ou uma infelicidade no casamento, é não querer ouvir. Todo mundo está vendo. E eu não estou vendo porque eu estou cego. Diz, né? O amor é cego. Eu acho que é nesse sentido que eles falam. O amor é cego porque está todo mundo vendo que vai dar errado, mas ele ou ela estão apenas fascinados. Vocês têm algum comentário quanto a esse que a gente leu até agora? Senão a gente continua. Posso continuar? No finalzinho do tópico da paixão profana, no 2, 3, no quarto parágrafo, diz assim, ó. Tudo o que o homem e mulheres de experiência dizem não ter feito, não tem poder para mudar a decisão que tomaram. Perdem o interesse no culto. É sério, essa primeira frase, quando a gente lê assim rápido, a gente perde o que ela quer, o que ela nos passar. Olha só. Tudo que o homem
Tudo que homens e mulheres de experiência dizem não terem feito, não tem poder para mudar a decisão que tomarem. Muitas vezes, quando a gente olha para aqueles que têm um relacionamento, que têm uma experiência, um relacionamento, ou uma grande experiência nisso, eles, o que eu consigo aplicar, usando como base nisso, talvez existem muitos que têm essa experiência, ou anos de experiência nesse assunto, eles enxergam algo que talvez eu, como filho, ou ele enxerga um jovem fazendo isso, ele sabe que aquilo está errado, porque ele, talvez na sua juventude, passou pela o mesmo ponto de decisão. E por ele passar por mesmo ponto de decisão, talvez tomou uma decisão errada ou uma certa, ele sabe mostrar, olha, esse momento que você está passando, eu já passei por ele. E por eu ter tomado essa atitude A, deu errado. Ou por eu ter tomado essa atitude B, deu certo. E muitos, eles não têm poder para mudar a decisão que tomaram. Ou seja, as consequências, as decisões que tomaram no passado, muitas vezes, eles não podem mudar nas suas vidas. Mas quem sabe eles podem mudar na vida dos jovens que estão começando agora, estão passando pelo mesmo caminho. E continua. Perde o interesse no culto, de oração e em tudo que diz respeito à religião. Estão totalmente fascinados um com o outro e negligenciam os deveres da vida como se fossem questões de pouca importância. Noite após noite, esses jovens desperdiçam tempo e energia conversando com outros sobre assuntos de interesse sério e solene? Não, sobre coisas fúteis e sem importância. Então isso é bastante sério, onde noites e noites são desperdiçadas. E até no próximo parágrafo ela vai trabalhar que essas noites trazem até prejuízo à saúde, então eles acabam errando duas vezes. A primeira é por ter desperdiçado o tempo e a segunda por ter transgredido as leis de saúde. Então isso é bastante sério que a gente precisa analisar. E é como ela fala lá no começo. Esse tipo de decisão, esse tipo de momento que nós estamos passando, não é como se a gente estivesse fazendo uma transação comercial, é muito mais sério. Dependendo da decisão que eu faço agora, como o carro e a moto que a gente fez no começo, dependendo da decisão que eu faço, as consequências podem ser pequenas ou as consequências podem ser grandes. Podem ser boas ou podem ser consequências bem ruins. Então, cabe a nós ter a escolha. Deus coloca em nós esse poder de escolha. Só que ele apela bastante para que a gente tome a decisão correta. Posso passar para o próximo parágrafo ou vocês têm algum comentário? Vou passar. Transgredindo as leis de saúde e modéstia. Eu vou começar lendo o segundo parágrafo desse tópico, que diz assim, ó. Essas horas gastas, tarde da noite, nesta época de depravação, frequentemente levam à ruína as pessoas envolvidas. Satanás se alegra e Deus é desonrado quando um homem e a mulher não agem dignamente. O bom nome da pessoa, o bom O bom nome da honra é sacrificado sob o encanto dessa fascinação. E o casamento dessas pessoas não podem ser realizados com a aprovação de Deus. Casam-se porque a paixão os levou a isso. E quando a novidade acaba, começam a perceber o que fizeram. 6 meses depois de ter feito o voto, o sentimento de um para com o outro mudam. Depois de casado, cada um conhece melhor o caráter do companheiro escolhido. Então, eu Eu achei até bem sério esse tempo que a Leonete ela coloca, diz que depois que tomam a decisão errada, 6 meses depois percebem que foi a pior coisa que fizeram. Eu não sei se isso acontece exatamente 6 meses depois, mas o que eu consigo entender, o princípio que eu tiro dessa frase é que as consequências são percebidas bem rápidas. E logo percebem que a decisão que tomaram foi uma decisão quando eles estavam fascinados, que aqui diz. Eu estava numa palestra
que é Como Ter Sucesso, não sei quantos já viram isso, essa palestra no YouTube, mas diz assim, como ter sucesso nos relacionamentos. Aí onde o palestrante, o pastor estava pregando, que ele diz assim, ó, muitas vezes, ele trouxe uma estatística, né, muitas vezes existem, jovens começam a namorar, e então, com pouco tempo, eles já, já começam a estabelecer várias coisas, já as suas metas, e ele trouxe uma estatística que diz assim, o tempo que dá para se conhecer exatamente a pessoa, ou quando a expressão que ele trouxe, o tempo que você começa a conhecer a pessoa e onde a máscara cai, que já não é aquela que do começo, é com 3 anos de relacionamento. Aí eu fiquei pensando, aí volta o mesmo questionamento. Será que ele mostra que é exatamente o essa verdade, esse assunto que ele fala é exatamente, será que é 3 anos? Então tá, vou ter um relacionamento de 3 anos. Só que eu gosto de tirar o princípio. E o que eu entendi? Para a gente poder conhecer a pessoa, o que eu entendo que não é com pouco tempo. Não é com pouco tempo que a gente conhece a outra pessoa. Não é com pouco tempo que eu já revelo o meu caráter para uma outra pessoa onde eu tenho interesse de ter um casamento, ter um relacionamento com ela. Mas esse tempo para poder conhecer exatamente para ter certeza se é aquela pessoa leva um pouco de tempo. Ele dá um exemplo, ele dá a estatística que o estudo diz que é, em média, 3 anos que se conhece uma pessoa. Aí, talvez, a minha mente começa a se perguntar, mas como é que um jovem vai conseguir passar 3 anos em namoro? Será que ele não vai estar, como é que diz aquela expressão, se inflamando demais ou demorando demais tomar a decisão, onde poderia ser tomado mais rápido para poder evitar problemas, para evitar o que me fugiu a palavra, mas eu acho que vocês estão entendendo. Será estão vivendo bastante abrasados? Muito bem, é essa expressão mesmo. Será que eles passarem 3 anos, não vão eles ficarem abrasados demais? Só que eu percebo que não. Eles podem ficar abrasados se eles seguirem um método de relacionamento que o mundo apresenta, onde tem o aconchego, onde tem as coisas. Claro, eu não estou estabelecendo uma regra de que todo mundo deve ter esse tipo de relacionamento. Uma coisa que a gente precisa entender é o quê? No céu, o princípio diz, o que que o princípio diz? Tem gente que, se a mão faz pecar, corta. Só que se o olho faz pecar, a gente corta o olho. Ou seja, tem gente, o exemplo que ele dá, não que isso acontece de fato, mas tem gente que vai entrar no céu sem um olho, mas com a mão. E tem gente que vai entrar com a mão, mas sem um olho. Ou seja, o que é tentação para um não é para o outro. Quer um exemplo? Se você soubesse de uma história, se você soubesse da história de um pastor que ele teve uma conversa com uma jovem, com uma mulher que era bastante namoradeira e onde ele fez de tudo para ficar sozinho com ela. O que você pensaria desse pastor? O que vocês acham? O que vocês pensariam de um pastor desse jeito, onde ele fez de tudo para ficar só com uma mulher que é bastante namoradeira? Qual é ali imediato vem o nosso pensamento sobre isso? Passaria a impressão bem errada, né? Bem imprudente, né? Eu também fiquei surpreso em saber que esse pastor foi o próprio Jesus. Você lembra lá na parábola da samaritana? Foi buscar? Ele armou ali um ambiente pedindo, discípulos, vão comprar, vão sair para comprar as coisas, e então logo em seguida chega a mulher samaritana. E então ele passa horas e horas, aquela mulher samaritana tinha já estava com 5 relacionamentos e o que ela estava não era o dela, ou seja, era uma mulher bastante namoradeira. Então você percebe que às vezes a tentação ou a dificuldade que é para um não necessariamente é para o outro. Me explico. Para alguns rapazes, eles sentem ali ou são mais abrasados quando eles abraçam.
Já existem outros que não são abrasados quando abraçam. Vocês estão me entendendo, né? Tem outros que dizem, não, se eu ficar, por exemplo, depois do pôr do sol com ela, mesmo com a família e tal, eu sinto que não vai dar certo. Para mim, eu vou sentir bastante tentado. Então, você não faça. Já tem outros que, se ficarem ali depois do pôr do sol com a moça e a família e tal, tudo, já não sentem. Então, vocês estão conseguindo me entender? Por favor, não me entendam mal. Não estou induzindo ninguém a pensar, não. Então, se eu não sinto nenhuma tentação para beijar, então eu vou beijar. Me entendam. O que eu estou querendo passar é que nem todos são tentados no níveis que os outros são. Uns sentem que a tentação para eles é um certo nível, o outros é um bem baixo, ou outros é um bem elevado. Então isso a gente precisa analisar, porque a Bíblia diz, examinai a vós mesmo. Até no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, vai dizer que nós devemos conhecer a nós mesmos, conhecer as nossas fraquezas e aquilo que nos faz pecar. E conhecendo nisso, vai nos ajudar a nos livrar ou a nos prevenir de bastantes decisões ou erros ou consequências que a gente poderia ter. E o que eu quero trazer com isso, que a gente vem dizendo aqui, onde mostra que quando o jovem, ou quando esses jovens passam bastante tempo ou tardes da noite, e aqui eu deixo bem claro que eu acredito, ou está na inspiração, que passar a tarde da noite é tentação para todo mundo. Não tem ninguém que diga, eu não, se eu passar a tarde da noite eu não vou ser tentado. Mentira, porque é nessa hora, como diz na revelação, Satanás se aproveita e se alegra-se quando ele está nesse momento. Então, nessa ocasião em específico, passar a tarde da noite sozinho com a namorada ou com o namorado, a inspiração diz que Satanás é que está promovendo esse momento. Então, tanto nós pecamos transgredindo as leis da saúde, quanto a nossa própria consciência, quanto a nossa própria moral, e como diz aqui, como a modéstia, que não é bom. Isso traz uma aparência do mal, quando ela se refere a esse momento. Gastar tempo com isso é completamente imprudente, segundo a revelação. Vocês têm algum comentário? Vocês entenderam? Por favor, eu não estou incentivando ninguém, não, tá certo? Mas, e aí, queria saber o que vocês pensam sobre isso. Eu tenho um comentário, estava aqui lembrando, tem um texto que a Ellen White fala, que eu acho muito interessante, na verdade é uma frase que chama bastante atenção, que ela disse que nós devemos fugir do sentimentalismo, assim como a gente foge de uma doença, ela acha que ela fala varíola, em outras versões ela fala uma doença contagiosa, que a gente deve fugir do sentimentalismo. Da mesma Foi forma. só o meu que eu travou achei... ou travou mesmo? Vocês estão me ouvindo? Então, acho que você Ouvindo, travou um ouvindo pouquinho, estou, Jota. ouvindo estou. E eu achei isso muito interessante, acho que o Peterson travou. Eu acho isso muito interessante porque quando a gente fala aqui sobre conversas até altas horas e quando ela fala sobre conversas fúteis, né? E realmente a gente vê uma busca, um desejo de buscar coisas superficiais na outra pessoa, né? A gente percebe que não é um desejo mesmo de conhecer a pessoa e buscar a Deus juntos, né? Porque quando essa fascinação, ela, se a gente dá lugar a essa fascinação, a gente vê que não é, na verdade, o amor puro que tá gerando, né, esses ou desejos ou esse tipo de sentimentalismo, né, amoroso. Quando a gente não tem foco, né? E eu acho dessa parte que o Peter estava falando agora, que quando a Ellen White fala que seria muito apropriado deixar algumas horas do namoro pro casamento. E aí depois ela fala assim, mas em geral, o casamento acaba com toda a dedicação manifestada durante os dias de namoro. Então, quando o namoro vai a excessos, né, e se faz
coisas, se passa tempo, com coisas que deveriam ser para o casamento, e não falo isso do ato sexual, mas de coisas banais, enfim, coisas que não deviam ser feitas, que não é o objetivo do namoro que seja feito, né? Quando isso acontece, o casamento ele acaba, porque a gente avançou muito, né? O casamento acaba quando não deveria acabar, porque a gente avançou muito no tempo, na hora de namoro, né? Porque a gente teve foco errado. Então, é muito importante essa frase de Ellen White que eu comentei no início. Para quem não conhecia, guarde essa frase, salve essa frase, porque realmente é muito sério. E é muito fácil, né? A gente ser levado ao sentimentalismo. A gente precisa ter uma visão muito racional durante o tempo, né, de namoro. Porque mesmo que você saiba que aquela pessoa é uma pessoa correta, o tempo de namoro é um tempo que nós devemos estar sempre observando. E tantos traços do nosso caráter, eu creio, quanto traços do caráter daquela pessoa com a qual a gente está se relacionando. Então a gente precisa ter sempre esse crivo na mente, né? É um tempo realmente para não só conhecer, mas observá-la o tempo inteiro, né? Então o sentimento não pode estar envolvido nesse momento. E é isso, comentário. E por isso que eu gosto de dois conceitos muito interessantes. Uma palavrinha chamada temperança e um conceito que coloca que tudo que nós devemos fazer com a luz da palavra de Deus e de sua revelação, né? Se nós, pelo menos, fizéssemos isso, eu acho que evitaríamos bastante problemas e consequências más, né, nos nossos namoros e relacionamentos do casamento. Muito interessante. A minha internet acabou caindo, eu não peguei o começo do comentário, queria ter pegado. Mas eu acredito que vocês devem ter comentado aquela parte a respeito do tempo de namoro. E o que eu tentei passar, eu não sei se vocês comentaram antes, é com relação a que o tempo de namoro não é o que deve ser tomado rápido demais, mas também tem que levar um tempo para poder raciocinar. E eu acho que vocês citaram um texto onde quer dizer que esse tempo deve ser bem, como é que posso usar a expressão? Bem usado para que vocês não caiam no perigo de, como é que eu uso a expressão? Ela diz como sentimentalismo de uma forma assim totalmente errada. Então, vocês entenderam. Para ter cuidado para não passar tempo demais e entra o propósito da temperança, assim. Passando tempo demais, aí já chega um problema. Por exemplo, é passar, sei lá, 5, 6, 7 anos. Aí, ao meu ver, eu já vejo que já é tempo demais, onde correram um risco desnecessário, avançaram. A balança ficou desequilibrada. Então, a questão da temperança, sim, tem que ser bem, bem analisado nesse sentido. Podemos avançar para o próximo tópico? Mais algum comentário? Vocês têm algum comentário além para esse tópico que nós falamos sobre transgredir nas leis de saúde e modéstia? Então, vou avançar. Desrespeito aos conselhos. Alguém poderia ler para mim, por gentileza, esse primeiro parágrafo? Posso ler? À vontade. Então, respeitando aos conselhos. Seria esse, né? Ok. Então, esse tipo de relacionamento, de casar-se e dar-se em casamento, é uma das armadilhas especiais de Satanás. E quase sempre ele é bem sucedido em seus planos. Tem a mais dolorosa sensação de impotência quando os casais vêm me pedir-me conselhos sobre este assunto. Posso falar-lhes as palavras que Deus quer que eles falem, mas, frequentemente, eles põem em dúvida cada ponto, insistem em levar avante seus próprios propósitos, e finalmente o realizam. Nesse parágrafo, o que eu consigo tirar para mim é uma coisa que eu aprendi, que existem duas palavras ou dois termos onde são totalmente distintos. Por exemplo, quando eles recebem esses conselhos que aqui vem dizendo, pessoas recebem um conselho, mas
e eles recebem o conselho, recebem as instruções como devem fazer, só que eles não aprendem e acabam voltando aos mesmos pontos. Existe aquela diferença entre entender e aprender a mensagem. Por exemplo, quando nós falamos sobre qualquer tipo de mensagem ou reforma, qualquer da palavra de Deus, existem muitas pessoas, e eu aplico, existem muitos jovens que aprenderam sobre um namoro cristão, ou um namoro que agrada a Deus, um relacionamento que é saudável, que Deus aprova, só que eles não entenderam. E o que significa isso? Quando a pessoa apenas aprendeu, recebeu o conhecimento, ela não raciocinou, ela não trouxe isso para a sua realidade, e então acontece o que vem aqui na inspiração. Essas pessoas tornam ao voltar as mesmas dúvidas, colocam o mesmo canto, ou seja, elas recebem, elas aprendem a mensagem, só que elas não entenderam a mensagem. E aí que está o grande problema. São cristãos superficiais, que é o grande problema da igreja de Laodiceia. Não tomam a sua decisão. São cristãos superficiais com conhecimento superficial. E então, coisas que já deveriam estar bem estabelecidas na mente de um cristão acabam voltando a problemas que já deveriam ser resolvidos, mas isso acontece porque eles não entenderam a mensagem. Eles aprenderam, eles ouviram, mas isso não se tornou prático nas suas vidas. E com relação aos conselhos, é isso que acontece. Quem aqui nunca ouviu alguém falar, olha, seu pai, sua mãe, receba o conselho dos mais velhos? Quem nunca aprendeu sobre isso? Quem nunca ouviu falar que receber esse tipo de conselho e receber esse tipo de conselho, só que eles não entendem que devem receber. Vocês estão pegando o que eu estou tentando explicar? Eles já ouviram falar que tem que receber conselhos, mas porque eles não entenderam, não raciocinaram por que tem que receber os conselhos, eles acabam nas mesmas dúvidas. Eles acabam frequentemente se pondo nas dúvidas onde já deveriam ser resolvidas se eles tivessem entendido a mensagem. Eu confundi? Deu para entender? Sim. Ok. Continuando aqui no parágrafo, diz assim, ó. Parece que não tem poder para vencer os seus próprios desejos e tendências, e querem por todos os meios casar. Não consideram um assunto com cuidado de oração, entregando-se nas mãos de Deus para serem guiados e controlados por seu espírito. Eles não parecem respeitar a Deus. Pensam que compreendem perfeitamente a questão, sem a sabedoria de Deus ou conselho de outras pessoas. Pensam que eles são sábios demais, e por mais que não tenham passado pela experiência ou por um momento de escolha, pensam que podem fazer sem os conselhos de outras pessoas. E a revelação traz que, por eu ser inexperiente no assunto, seria mais prudente e sábio eu tomar conselhos àqueles que têm a experiência. E então ela começa a ir nos afunilando ao tema que ela quer trazer. Aqui diz que, por eles desrespeitarem os conselhos, eles acabam tendo um amor com as características que não é o amor verdadeiro. E no próximo parágrafo ela traz quais são a característica do amor verdadeiro. Que aqui diz assim, ó. A característica do amor verdadeiro, segundo parágrafo desse tópico. A graça de Deus será demonstrada em todo o comportamento de uma pessoa que tem o verdadeiro amor. Modéstia, simplicidade, sinceridade, moralidade e religião marcarão cada passo em direção ao casamento. Quando não existem essas características, ela traz que uma das causas é porque desrespeitaram conselhos, não receberam a sabedoria da experiência, coisa essa que era bastante valorizada nos tempos antigos, o conhecimento de pai para filho, a linha instrução dos mais velhos, acabam adotando um tipo de amor que não é o verdadeiro, é o que ela traz lá no começo. Eles não estão amando, eles estão apenas fascinados uns com os outros. E as características do amor verdadeiro são esses: modéstia, simplicidade, sinceridade, moralidade
e religião. E os que são dirigidos dessa forma não se deixarão absorver num relacionamento com outro a ponto de perder interesses na reunião de orações ou nos cultos religiosos. Então, é até o que a gente escuta bastante quando fala relacionamento cristão. O relacionamento que é cristão é aquele semelhante à pirâmide, que a gente até estudou. Quanto mais você está aqui nessa ponta, e quanto mais você vai, se encontra a Cristo e o seu parceiro, ou o seu namorado também está indo, então, quanto mais nós estamos indo para perto de Jesus, então, vai tendo a união que Deus ele deseja, vai tendo a união que ele preparou. E então, a felicidade, ela será alcançada quando o objetivo for agradar a Deus. Não agradar ou ser ser gentil com a esposa. Mas quando digo gentil no sentido de ser muito apenas isso e não cuidar do seu devocional, da sua comunhão com Deus. E ela traz essas características. Quanto mais eu me aproximo de Deus, então ele vai proporcionar um ambiente onde o amor verdadeiro possa crescer e florescer, que é o que diz no comecinho desse tópico. O amor é uma planta de origem celestial. Ou seja, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser cuidada. Não é algo que a gente planta agora e já nasce e já quer dar frutos. Precisa ter os processos para a gente chegar, se a gente quer ser alto, primeiro a gente nasce como criança, a gente é pequeno. Então a gente precisa respeitar o processo. Que aqui mostra, para a gente não cair na insensatez, que é o que Provérbios fala bastante. Vocês têm algum comentário sobre esse tópico? Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Não, eu queria fazer um comentário, mas bem breve, sobre essa questão sobre os conselhos. Meu pai estava conversando comigo semana passada, eu acabei prestando atenção e achei interessante, que estava falando que na época dele, não é assim, há tanto tempo assim, mas é um tempinho em comparação ao que a gente tem de experiência, quando ele começou a trabalhar e tal, ele ficava muito feliz quando alguém chegava e dava um conselho para ele. Independente, a gente está aqui falando sobre relacionamento, mas a gente pode levar isso para outras áreas da nossa vida também. Um conselho de uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais velha. E ele achava isso muito bom, porque isso seria uma forma de crescimento dele. Ele sabia, né, que a determinada pessoa tinha um conhecimento a mais que ele, então essa pessoa estava passando uma coisa a mais para ele. E hoje, pelo menos assim, eles estavam comentando de uma situação que aconteceu no lugar de trabalho deles, que agora não pode mais comentar alguma coisa, dar conselhos lá. Lá agora você tem que anotar e depois a pessoa presta contas disso. Então, assim, a gente está numa geração que conselhos são ofensas. E pra gente, isso já tá virando normal, digo por mim mesma. Às vezes é difícil aceitar conselhos porque a gente pensa que a pessoa tá criticando, tá? Óbvio, nós temos que ter uma peneira, né? Nós temos que saber filtrar, mas a gente tem que entender que existem pessoas que querem o nosso bem, existem pessoas que são mais velhas, mais experientes, que têm conselhos, assim, que são pessoas enviadas por Deus para nos darem conselhos. E quando a gente fala em questão de relacionamento, envolve nossos sentimentos. Então, por isso que é muito difícil a gente aceitar conselhos de outras pessoas, porque vai envolver o que eu gosto, vai envolver as minhas preferências. Então, tanto assim, a Bíblia, os livros de Ellen White são verdadeiros conselhos. A gente está aprendendo aqui agora diversas coisas, coisas assim, celestiais. E às vezes a gente não acata, desrespeita, como fala aqui, a estes preciosos conselhos. Então, que a gente possa pedir muita sabedoria a Deus e discernimento, né, para que nós possamos aceitar os conselhos de pessoas mais velhas e os conselhos divinos, principalmente, para que nós possamos viver de acordo com Cristo e ter uma vida mais feliz, né? Porque esse, na verdade, é o real objetivo dele para cada um de nós. Esse é o meu comentário. Mas alguém tem algum comentário?
Já que não tem nenhum comentário, eu queria compartilhar com vocês em Provérbios, Provérbios 27, verso 9, se você quiser acompanhar. Provérbios 27, verso 9. Está escrito: com óleo e perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Você comentando a respeito, né, que seu pai encontrou assim grande satisfação e felicidade porque no seu tempo ele podia receber conselhos. Isso está completamente de acordo com aquilo que Deus ele estabelece, aquilo que é da vontade do Senhor. Que é caracterizado que um amigo que recebe conselhos, e a gente pode aplicar, um filho que recebe conselhos, um jovem que recebe um conselho, quando é um bom conselho e é da parte de Deus, é comparado a uma doçura, é algo prazeroso, é algo doce, algo que deve ser experimentado. Que muitas vezes esse tipo de prática, o receber conselho, é bastante desmerecido. E como você disse, não, ele não sabe o que eu estou passando, ele está querendo se intrometer na minha vida e, e começa a pensar a respeito disso. Então, é interessante receber conselhos. Acho que não. O que foi, irmão? Eu não... Você tem? Como eu saí, eu não sei o porquê que o irmão tá falando. Acho que não. É algum comentário? Irmão Caio? Vou prosseguir, então. E então ela chega ao objetivo, aonde ela quer nos levar, que é o último tópico, que é buscando orientação divina. Que diz assim, ó. Se homens e mulheres têm o hábito de orar 2 vezes ao dia antes de pensar em casamento, devem fazer isso 4 vezes, quando pensam em dar esse passo. Você percebe? Ó? Se um homem e uma mulher pensam em tomar a decisão de orar 2 vezes, para eles tomarem essa decisão, eles precisam orar 4 vezes. Então, você percebe que a oração aqui é bastante importante na tomada de decisões, principalmente para esse assunto. O casamento influenciará a vida, influenciará e afetará a sua vida, tanto neste mundo quanto no futuro. Um cristão sincero não levará avante seus planos nessa direção sem o conhecimento de que Deus aprova sua atitude. Não desejará escolher por si mesmo, mas achará que deve escolher por ele. Não devemos satisfazer a nós mesmos, pois Cristo também nos satisfez a si mesmo. Não quero que pense que estou dizendo com isso que alguém deve casar com quem não ama. Isso seria pecado, mas não se deve permitir que a fantasia e a natureza sentimental levem à ruína. Deus requer o coração todo, o mais profundo afeto. Então, você percebe que a vontade de Deus é que tem até aquela, acho que é Lucas 11, onde os discípulos pedem, Senhor, ensina-nos a orar, e então ele, depois de ensinar a oração, ele faz a parábola do amigo importuno, e então ele continua o raciocínio, né? E diz que se nós, que somos maus, podemos dar boas coisas aos nossos filhos, e aplicando para o contexto que a gente está estudando aqui, se os seres humanos, pecadores, maus, conseguem ou têm a possibilidade de dar bons conselhos aos jovens, aos filhos, aos netos, aos sobrinhos, não sei, se eles têm a capacidade de dar conselhos bons, imagina o nosso Pai. E usando lá o contexto do texto, eu acredito que é Lucas 11. Se nós podemos fazer essas coisas que são boas, imagine o nosso Pai que está lá no céu.
E ela apela para que a gente faça isso, que possamos buscar conselhos diretamente do nosso Deus. E as nossas escolhas seria prudente se nós perguntássemos ao Senhor, Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim, então eu não vou escolher, o Senhor escolhe para mim. E aí pode se gerar na nossa mente, né? Tá, mas se Deus escolher, talvez ele possa ter um gosto que talvez não é o meu. Tá? Eu gosto de moça que faça assim, assim, ou eu gosto de um rapaz que é assim, assim. E se Deus me der o contrário, como é que vai acontecer? Aqui traz que Deus ele vai nos entregar, ou podemos ter a certeza de que nós nos casaremos com aquele ou com aquela e que nós amaremos. Que aqui diz: não devemos satisfazer a nós mesmos, pois Cristo também não satisfez a si mesmo. E isso não significa que nós vamos se casar com alguém que não nos satisfaça. Vocês entenderam aqui o que ele quis passar? Eu devo fazer a vontade de Deus, não satisfazer a minha vontade, mas fazer a vontade, me esvaziar e não fazer aquilo que eu gosto. Então quer dizer que eu tenho que escolher uma moça que eu não gosto? Não. Aqui nos traz que não significa que se esvaziar de nós mesmos, não satisfazer a nós mesmos, significa casar com alguém que a gente não ama, ou que a gente não tem atração por essa pessoa, não achamos bonito. Não é isso que o texto fala quando diz que nós não devemos satisfazer as nossas vontades. Porque aqui diz, se nós fazemos assim, casar com aquele que a gente não ama, nós estamos pecando com isso. Nós estamos brincando com o coração. E para concluir o raciocínio, no último parágrafo diz: a maioria dos casamentos de nossos tempos e a maneira como são conduzidos os tornam um sinal dos últimos dias. Então você percebe que lá a característica dos antediluvianos, dentre todos que falavam, eram casamentos que desonravam a Deus. E a gente sabe que a característica dos antediluvianos são comparados àqueles que vivem nos últimos tempos. Então, se hoje nós temos casamentos que não nascem da vontade de Deus ou que desonram a Deus, então isso é uma prova que nós estamos vivendo nos últimos dias. E então nós precisamos raciocinar ou estar bem ciente com relação a isso. Vocês têm algum comentário? Depois eu queria fazer uma pergunta. Vocês têm algum comentário sobre esse último tópico, ou em relação a todo o capítulo, alguma consideração? Eu queria fazer um comentário. É bem interessante, porque foi pensar aqui nessa última parte, que quando ela fala que a gente deve, que a gente já orava 2 vezes, né? Nós devemos orar 4 quando nós formos dar esse passo. Na verdade, o casamento, ele é a segunda, vou falar isso aqui, né? É o segundo passo mais importante da nossa vida. Primeiro, a entrega a Cristo, né? Nossa entrega pessoal a Cristo. E o segundo é o casamento. E como a gente está vendo até aqui, é um ponto muito importante, né? Da nossa vida, porque uma escolha pode mudar tudo, né? Porque na vida o casamento é eterno, né? Até que a morte separe, e depois no céu, na eternidade. Mas a gente deve orar muito, né? Muito, muito, muito mesmo. O interessante é que muitas vezes a gente, individualmente, a gente pensa, né? Não, Senhor, prepara uma pessoa especial para mim, né? Senhor, né? Por favor, uma pessoa especial. Mas a gente já parou para pensar que nós devemos orar primeiro para a gente ser essa pessoa especial, né? Porque o casamento, se a gente for casar com o pensamento de a gente se satisfazer, a gente está errado, né? Até um pecado nos satisfazermos. Então, nós devemos nos preparar, né? Para esse passo tão importante da nossa vida, orar muito e se achegar a Deus, né? Porque para a gente achar uma pessoa que Deus quer pra gente, a gente primeiro tem que se achegar a Deus. Junto a Deus, Deus vai nos mostrar, né? Qual é a pessoa que Ele quer que a gente siga para toda a nossa vida, junto ao nosso lado. Verdade, muito bem. Irmão Francisco? Eu só tenho um comentário bem pequeno, sobre um verso de Salmo 27:11, que eu estava lendo hoje de manhã e achei muito interessante. Que diz assim, ó: ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Então nós vemos aqui uma certeza muito plena
Davi estava pedindo a orientação de Deus para seguir um caminho seguro. Então, se a mesma forma nós que nós, né, possamos pedir a Deus orientação e conselhos divinos dele, e também é muito relevante conselho de pessoas mais experientes, esses conselhos e a orientação divina nos levará por um caminho seguro. Então, se nós levarmos a ter um pensamento adverso, será que Deus vai atender a todos os meus critérios e a todos os meus desejos e gostos? Pode ficar tranquilo. E até no finalzinho do capítulo ele diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então nós devemos ter confiança em Deus, né? E dizer a Ele: ó Senhor, guia o meu caminho, ensina-me a andar num caminho seguro por meio da tua verdade. É muito interessante, né? Todo o caráter de Deus e todo o seu amor. Isso é muito bom. Verdade. Até tem outro verso que, não sei se é Isaías, que diz que é uma oração pedindo: Senhor, me concede a cultura divina, os lábios eruditos, para que eu possa fazer aquilo que é da tua vontade, que eu possa compreender o idioma do céu. E fazendo isso, a gente pode ter a certeza ou a segurança de que isso trará benefícios a nós. Mas alguém tem algum comentário, alguma consideração? Que eu queria fazer depois uma pergunta. Alguém tem? Posso fazer a pergunta? Tudo bem. Eu não sei quantos aqui já viram alguma vez um vídeo desses que são chamados influencers cristãos, onde tem um vídeo que mostra assim: Senhor, eu quero casar, mas será que se eu casar e se Jesus voltar, o que que vai acontecer? Também já vi vídeos que mostram assim, o jovem, né, ali insinuando como se ele tivesse casado, já estava desfrutando das bênçãos do casamento, né, do relacionamento que é permitido a ele depois do casamento. Ele ali já prestes a ter, e então ele escuta como se fosse ali o barulho ou o sonido ali da volta de Jesus. E então ele fala: não, agora não, isso aqui. Aí eu queria ver a opinião de vocês, o que que vocês acham? Que uma pessoa que anseia pela volta de Jesus, e se vamos a situação que muitos desses usam para fazer os vídeos, né, as publicações. O que vocês acham ou qual seria a reação de vocês se vocês se casam, quando vocês se casam e logo em seguida, se Jesus viesse, qual seria o sentimento de vocês? Vocês entenderam a pergunta? Se vocês se casassem, por exemplo, vamos usar uma situação, vamos criar uma situação. Vamos supor que eu me casei, você se casou hoje, aqui, você se casou. Hoje é segunda-feira. E vamos supor que Jesus voltou terça-feira, voltou amanhã. Ele voltou amanhã. Qual seria a nossa sensação ou o nosso sentimento? O que que vocês acham? Vocês entenderam? Meu Eu sentimento acho seria já... que Pode falar. Pode falar, velho. eu acho que ah, tá. Eu acho que o sentimento tem que você tem que preparar o sentimento, a guarda, a entrega a Cristo, primeiramente e de suma importância antes de você pensar em constituir uma família, em casar. Por que eu digo isso? Porque a salvação, né, a entrega e tudo isso, quanto à questão isso, eu acho que é mais importante do que aquilo que Deus deu, que é bom, que é o casamento, tudo, mas se você for ver num grau de importância, você tem que dar mais importância na entrega da missão, em todos esses aspectos. E caso aconteça, né, que Deus te oportunize de você constituir uma família e se casar aqui, que isso não seja uma coisa que igual esses influencers ficam fazendo, acho que
né? Não sei se é comédia, eu não acompanho, então eu não sei. Mas parece que eles ficam assim, ah, não, peraí, eu quero me ter a satisfação daquilo que é lícito, né? Agora que o Senhor está voltando, parece, pelo que você explicou o que passa, né, nos vídeos, parece que eles estão passando assim, não, agora que chegou a minha vez, aguarda aí que eu quero desfrutar. E eu acho isso muito egoísta, porque quando nós aprendemos, nós sempre somos educados e lemos a Bíblia que tudo tem que ser para a honra e glória de Deus. Viver, morrer, os pensamentos, tudo tem que ser para a honra e glória de Deus. E podemos pegar exemplo dos profetas, nós sabemos que muito o fim de vários profetas não foi aquilo que a gente. Não foi como o fim de Elias, podemos dizer, que subiu para o céu numa carruagem, né? Indo para o céu. Muitos morreram, foram cerrados no meio, jogados em poço. Então, nós temos que ter isso em mente, que honra e glória de Deus, às vezes não quer dizer tudo bem, né? Tudo que de bom para mim. Claro que Deus promete, Deus, não estou querendo que vocês me entendam mal, mas eu sei que Deus promete, né, as coisas boas, tudo, mas temos que entender que mesmo que tenha essas promessas, o caminho aqui não pode ser fácil quanto a gente imagina ser. E às vezes a gente pensa com egoísmo, ah, não, eu queria que fosse tudo na parte boa, tudo com benefícios. Então, não sei se eu deixei claro, mas o que tem que vir primeiro é a entrega, entende? E caso venha a questão né, que estamos falando aqui do casamento, que seja também para a honra e glória de Deus. Muito bem, é verdade, com certeza sim. Você falou, faz todo sentido e deu para entender sim. Você tinha alguma resposta? Ah, na verdade seria isso mesmo, né? Seria mais importante a volta de Cristo, né? Nós devemos estar prontos para qualquer momento, né? Cristo pode voltar para a gente hoje, né? Se eu morrer aqui agora, Cristo voltou para mim, né? Então, o mais importante é Cristo, né? Como eu falei antes. E o primeiro principal passo da nossa vida é a entrega a Cristo, né? Depois do casamento. Então, Cristo é o primeiro lugar da nossa vida. Ele tem que ser o centro. Então, seria isso mesmo. Muito bem. Mais alguém tem um comentário para a gente fechar? E então eu concluo. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de falar que o que de fato tem acontecido é que os jovens, né, nós jovens, a gente não, infelizmente, não tem sido levado a sério, né? Claramente aí nas redes sociais é o tem sido apresentado um assunto extremamente importante para a gente e para a felicidade e também honra do nome do Senhor tem sido levado de forma leviana e desrespeitosa, né? Inclusive, a gente vê aí diversos relacionamentos sendo destruídos em pouquíssimo tempo e essa instituição sagrada sendo desonrada. E aí a gente tem aqui como dever, né, buscar em Deus sabedoria e de fato fazer o que seria a diferença no mundo, que é obedecer a Deus nesses princípios e fazer o que o Senhor pede para a gente. Muito bom comentário. Verdade. Tinha alguém que tinha levantado a mão, acho que é Jefferson. Você ia comentar? Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Então, em primeiro lugar, eu queria parabenizar vocês. Eu não consigo ligar a câmera, estou no lugar escuro agora, mas eu queria parabenizar vocês pela procura da palavra de Deus em coisas bem relevantes para a sua faixa etária, né?
parabéns aos envolvidos, vocês que participam, que Deus continue abençoando cada um de vocês na procura do reino, né? E sobre o assunto que vocês estão debatendo, conversando, falando, é interessante que há processos, né? E acontecimentos. É interessante percebermos que Deus ele nos instituiu parâmetros, nos instituiu respostas, nos instituiu também sinais da sua vinda, né? E se caso nós nos casemos e Jesus vier logo, nós estaríamos também tendo uma bênção especial, porque o matrimônio é uma bênção, né? E eu acredito que haverá um momento onde nós não poderemos entrar mais para esse propósito, porque a Bíblia diz que haverá perseguição, que haverá, né, um levantamento contra nós cristãos, mas e isso será grande sinal de sairmos das grandes cidades, dos lugares mais alejados. E então é interessante perceber esse detalhe também. Ellen White, nesse capítulo, ele vai nos mostrando, ensinando que nós precisamos entrar nas bênçãos do matrimônio também. Como jovens, como moças, como senhoritas, esse é um anseio pessoal, muitas vezes, de complementar a nossa vida numa totalidade. Mas haverá um momento onde não poderemos fazer isso, e isso será muito visível, porque será um momento onde nós seremos perseguidos, seremos rejeitados, né? E aí saberemos que não haverá mais oportunidade para o casamento, para talvez o conhecimento de algumas outras coisas também. Então, enquanto esses sinais ainda não aparecerem, não chegarem, Paulo nos diz, né, aquele que não consegue suportar ficar sozinho, é melhor casar também, tá? Então, esse era o meu comentário, porque haverá um momento onde a gente não terá mais esse privilégio, essa oportunidade de entrar em casamento, de procurar casamento, porque nós iremos ser perseguidos também, né? Mas até lá, porque será um sinal muito visível, até lá precisamos entrar nos conselhos dos mais velhos, as pessoas experientes, né? Pessoas que velem por nossas necessidades, não ter um relacionamento que seja apenas ele para elevar o meu ego ou satisfazer os meus prazeres, né? Sino que Deus possa ser o nosso comandante em todas essas decisões e nessas escolhas. Enquanto essas coisas não acontecem, que nós possamos procurar o reino, a sua justiça, como o Enzo falou, procurar sermos as pessoas idôneas para as pessoas que talvez teriam o privilégio de nos conhecer e um dia termos um relacionamento, né? Então, queridos, mais uma vez, parabéns por fazerem esse papel importante de se preparar, de procurar, de conhecer, porque sempre falo, o jovem ele tem muita energia, muita disposição, muita disposição, mas nos falta experiência. E vocês estão procurando isso através do conselho profético, da palavra do Senhor, e não tem coisa melhor, né? Então, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, e é isso o meu comentário. Certo, irmão, muito bom. Obrigado pelo seu comentário. Eu particularmente fico feliz por comentários assim, onde dizem que é necessário a gente buscar conhecimento, é necessário a gente tomar cuidado com as decisões, então eu fico feliz com isso. Eu estava lendo ali os comentários que vocês estavam postando no chat, e exatamente isso, a Letícia também, acredito que esqueci aqui do nome, a Ana Carolina também, e isso é de extrema importância, o que essas irmãs colocaram lá no chat, deve ser o nosso alvo, deve ser o nosso foco, sim, a volta de Jesus. E eu queria concluir com o último verso do capítulo 12 de Daniel, que diz assim, ó, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará e ao fim dos teus dias se levantará para receber a tua herança.
Então, pegando o princípio aqui da bênção ou da esperança que é passada para Daniel, diz que nós devemos seguir o nosso caminho sem perder de vista ou sem deixar com que a gente ande preocupados ou ansiosos demais, de assim, eu quero casar, mas se o senhor voltar, mas é muito bom a vida de solteiro, a vida que eu posso pregar, mas eu queria casar, mas se o senhor voltar. Aqui, Pédia, lance todas essas ansiedades, segue o teu caminho até o fim. Viva o seu caminho sem perder a consciência de que a volta de Jesus é primeiro do que o casamento. Por mais que o casamento seja uma bênção, primeiro que isto vem o desejo pela volta de Jesus. Então, se fosse para um conselho para casa, para que poderia dar para um jovem ou para uma jovem para se casar, case. Mas se o jovem diz que anseia demais o casamento, mas quer que Jesus tarde só um pouquinho para ele poder desfrutar desse momento, corra, igual como José, corra porque ele não ama a Deus sobre todas as coisas. E como a gente viu, não é um bom parceiro, não é uma boa parceira para poder se relacionar. O nosso foco deve ser a volta de Jesus, deve ser o amor a Jesus. Mas não andemos ansiosos nos perguntando. Como diz aqui o conselho, ó, segue o teu caminho, porque ao fim receberá a tua herança. Então, não andar preocupado demais. Então, com isso eu concluo o estudo, né? Se não tiver nenhum comentário, queria convidar vocês para uma oração para a gente finalizar o estudo. Se não tiver mais nenhum comentário ou consideração, podemos orar? Oremos. Querido bom Pai, nosso Deus eterno, Senhor, reconhecemos a nossa fragilidade como seres humanos, reconhecemos a nossa inexperiência e necessitamos que o Senhor nos conceda diariamente um claro assim diz o Senhor, para que as nossas decisões não sejam diferentes, mas que estejam em extrema harmonia com a tua vontade. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor clareie os nossos pensamentos, para que aquilo que nós viemos a fazer, que os anjos estejam sintam prazer em estar na nossa presença e não fiquem envergonhados pelas nossas atitudes. Eu peço que o Senhor refine o nosso caráter, nos ajude a matar o nosso eu, a retirar de nós todo o egoísmo e deixar apenas o espaço para que Cristo faça morada e faça a diferença em nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos conceda a luz para os próximos passos que nós devemos dar e te louvamos porque o Senhor fez chegar a cada um de nós o conhecimento da verdade e a oportunidade da salvação. Louvamos ao Senhor pelas bênçãos, pelos milagres, pelas promessas que o Senhor deu a cada um de nós até aqui. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Rafael. Uma bênção. Obrigado, pessoal. Então, gente, vamos tirar nossa fotinha. Depois, só passar um aviso para vocês. Alguém poderia tirar foto pra gente, que estiver no computador. E eu acho que eu não vou conseguir tirar. Posso tentar, mas não sei se vai dar certo. Alguém conseguiria tirar pelo computador, se alguém tiver o computador, né? Acho que eu consigo. Consegue tirar, Caio. Muito obrigado. Eu vou ver se eu consigo fazer a reação a tempo. Vamos lá. Todos ligando as câmeras? Quem mais vai ligar a câmera? Não, então. 3, 2, 1. Vou tirar mais uma. 3, 2, 1. Eu posso lá já. E aí, obrigado, Caio. Então, pessoal, queria só passar um anúncio para vocês. Acho que a Bela já mandou lá no grupo sobre o Joyce. Vai acontecer agora março, abril, final de março, começo de abril, aqui no Sul. Vai ser uma missão do Joyce, na verdade, né? Então, passando aqui para convidar vocês novamente. Vai ser uma bênção. Vai vir um pregador dos Estados Unidos, o Chad e a Fed, são um casal, Chad e Ted Krauser, falar sobre mídia, conteúdos pregadores também.
Então, passando aqui para fazer o convite para vocês. Bela, eu tô sem o convite, então se você puder mandar lá no grupo de novo, por favor, para o pessoal dar uma Manda olhada, sim, Enzo. vai ser uma benção. Tá ok, pessoal, acho que era isso. Acho que não... Mais alguma coisa, Bela? Não? Acho que só sobre o livro, Enzo. Chequei lá no nossa votação. O super vencedor é o Eventos Finais, com 44 votos. Os outros, acho que não tem nenhum que tá pela metade, então não tem nenhum outro concorrente para uma segunda votação. Então tá votado. Acho que a gente tem só mais 2 semanas com Mensagens aos Jovens e a gente já acaba, né, Enzo? Sim. A gente parte para o próximo. Daí a gente já parte para os eventos finais, então. Foi o livro vencedor. Vai ser uma benção, foi muito bom. Depois a gente vai falar de novo, né? Mas tem 2 semanas ainda para acabar. Mas está sendo muito bom, sim, todo esse livro, né? Estando com vocês. Mas eu acho que seria isso. Acho que não teria mais nada, né? Daí eu acho que também depois a gente vê a história da live, né? Passo para vocês também. A live para acabar o livro. E eu acho que seria isso, né, Bela? Não teria mais nada. É isso. Uhum. Só que então, pessoal. Pois é, a saga do Mensagem aos Jovens está acabando. Esse livro é muito bom. Eu acho esse livro muito bom porque ele fala sobre tudo. Tudo. Praticamente tudo, Diversas. tudo, praticamente, né? Sim. Todos os pontos assim que a gente precisa como jovens, né? Então esse livro aqui. E é uma benção mesmo. Foi, acho que faz uns 3 anos que a gente estuda ele, né? Acho que é uns 3 anos já. Uhum. A gente está acabando agora. Até eu estava brincando que a gente vai ter que começar a estudar o Mensagem aos Idosos agora, né? Por tempo que foi. Mas tem sido grandes bênçãos passar com vocês, pessoal. Sim. Eu acho que seria isso. Uma boa noite a todos. Acho que não, nada mais, né, Bel? Era isso. Uhum, também. Então, uma boa noite, pessoal. Boa noite. Próximo estudo, vão ser 2 capítulos, se eu não me engano. Boa noite, pessoal. Não, só um capítulo, 156. 155 e 156, os dois juntos. Vocês estudarem e ficarem afiadinhos para a próxima semana. Só que, pessoal, uma boa noite a todos. Até mais. Boa Boa noite, noite, pessoal. gente. Eu não quero perder o estudo do Conselho aos Idosos, não. Você vai demorar um pouquinho, se Deus quiser.